Agora, de volta ao Brasil, o Ministério de Minas e Energia anunciou nesta semana a redução de 38,9% na tarifa de Itaipu para 2023. A nova tarifa reflete a redução do serviço da dívida da usina e do custo unitário dos serviços de eletricidade. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, aqui da Jovem Pan News, o ministro falou sobre os legados do governo Bolsonaro na economia e também na área de Minas e Energia. O Brasil reduziu tributos. Nós reduzimos de maneira permanente 13 impostos. O Brasil atraiu investimentos privados e manteve os preços livres. Vários países do resto do mundo nacionalizaram empresas, fixaram preços, congelaram preços e aumentaram impostos. Sabe o que está acontecendo? Pela primeira vez na história, a inflação brasileira vai ser menor que nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha, e o crescimento econômico brasileiro será maior que nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha e que na China. Ou seja, pela primeira vez na história, o Brasil tem inflação menor que nos Estados Unidos e crescimento econômico maior do que a China. Olha, essa é uma herança bendita que este governo está deixando para o próximo. Decisões ruins têm custos. Quando houve a percepção que o presidente Jair Bolsonaro iria ganhar a eleição, a Petrobras atingiu o maior valor de mercado de sua história. Desde que saiu o resultado da eleição, você teve perdas bilionárias em valor de mercado da Petrobras. Ou seja, hoje, uma política econômica não tão clara, que está sendo sinalizada pelo próximo governo, ele vai gastar 150 bilhões de reais a mais via orçamento. Só que vai gastar 200 bilhões de reais a mais via aumento da taxa de juros. Porque essas decisões não tão corretas do ponto de vista de política econômica têm gerado uma instabilidade no mercado. A nossa equipe econômica, ela prezou por dois fatores. Consolidação fiscal. Nós estamos entregando pela primeira vez desde a redemocratização um país que gasta menos em relação ao PIB do que há 4 anos atrás. Além disso, estamos entregando superávit primário. Além disso, se você pegar os 100 maiores países do mundo, a relação dívida-PIB deles aumentou 11 pontos percentuais após a pandemia. No Brasil, essa relação caiu 0,1 ponto percentual. Ou seja, as contas públicas estão em ordem. Além disso, nós adotamos uma série de novos marcos legais que aumentam a segurança jurídica e atraem investimento privado. Então, você tem a autonomia do Banco Central, nova lei cambial, nova lei do gás, nova lei de ferrovia, nova lei de cabotagem, novo marco de securitização. Você tem várias novas leis trazendo investimento privado para o Brasil que já garantiram investimentos contratados de R$1 trilhão nos próximos 10 anos. Isso é dinheiro entrando no nosso país. Então, a recomendação que eu dou é: vamos insistir no que está dando certo. Vamos manter o lado fiscal sob controle e vamos insistir na melhora dos marcos legais. E vamos parar com fake news. Um país cresce quando você mantém boas práticas e corrige práticas equivocadas. Então, a política econômica, a política energética adotada pelo presidente Jair Bolsonaro é exemplo no mundo. Basta você ver que enquanto o resto do mundo enfrenta uma crise energética, o preço dos combustíveis e da energia no Brasil caiu. Isso é algo novo quando você compara a realidade internacional. É um novo governo, ele tem o legítimo direito de mudar a sua estrutura. O que eu posso dizer é: a estrutura do Ministério de Economia, liderado pelo ministro Paulo Guedes, funcionou e funcionou muito bem. O que acontece é que nós enfrentamos um ambiente polarizado. Mas assim que o tempo passar, os dados vão ficar mais claros. Por exemplo, dizem que a nossa agenda de privatizações não andou. Deixa eu dar um número para vocês. Em 2018, haviam 209 empresas estatais federais. Em 2022, esse número foi reduzido para 127. Nós privatizamos ou fechamos quase 40% das empresas estatais. Isso no período de 4 anos. Como é que você diz que uma agenda dessa não evoluiu? Outro número,
Em 2015, o mercado de capitais brasileiro era de 122 milhões de reais. Hoje é de 596 milhões de reais. Nós multiplicamos por mais de 3 o mercado de capitais. Quando você olha o número de pessoas físicas que investem na Bolsa de Valores, esse número multiplicou por 6 nos últimos anos. Isso mostra o quê? Uma estratégia nossa de fortalecimento do mercado de crédito, do mercado de seguro, do mercado de capitais, atraindo investimento privado e gerando emprego e renda para a sociedade brasileira. Por exemplo, a desestatização do crédito. Só para vocês terem uma ideia, o crédito hoje majoritariamente é fornecido por bancos privados via crédito livre, ao contrário do passado, que eram os bancos públicos. Então você não precisa de bancos públicos toda hora liderando o crédito. A nossa agenda do mercado de capitais já garante isso. Então, mais importante do que você voltar a uma estratégia de campeões nacionais é você insistir na nossa agenda de aprimoramento de marcos legais. Por exemplo, é fundamental aprovarmos o PL 4188, o novo marco de garantias. Esse novo marco de garantias vai multiplicar o mercado de capitais brasileiros por 10. Isso é algo incrível, que é o quê? É mais crédito com juros mais baratos para o pequeno e médio empreendedor conseguir tocar o seu negócio, gerando emprego e renda para a nossa sociedade. Pela primeira vez na história, a inflação brasileira é menor que a americana e o PIB cresce mais que na China. Pela primeira vez na história, temos 100 milhões de brasileiros trabalhando. Nós batemos o recorde de fluxo de comércio. É o maior movimento de abertura econômica dos últimos 30 anos. O investimento privado bate recordes. Então, nós tentamos comunicar. Temos que melhorar, claro. Mas, em parte, também é porque esse ambiente polarizado, ele gera uma certa má vontade de alguns agentes. Por exemplo, começou o programa hoje, a Jovem Pan foi a primeira emissora a comunicar que ontem nós reduzimos em 38,9% a tarifa de energia cobrada por Itaipu. Se você pegar, havia 13 anos que não tinham redução na tarifa de Itaipu. Há 2 meses atrás nós reduzimos, ontem reduzimos novamente, reduziu em 43,9% a tarifa de Itaipu. Só a Jovem Pan anuncia. O Valor Econômico soltou uma notinha pequena. Então, tem um pouco de polarização também que prejudica. Mas com o passar do tempo, os números aparecem. Quase 40% das empresas estatais privatizadas ou fechadas. Recorde de fluxo de comércio, recorde de emprego, inflação menor que nos Estados Unidos. Esse mercado de capitais multiplicou por 3. Pessoas físicas na Bolsa multiplicou por 6. Tudo isso são legados que esse governo está deixando. Por exemplo, no setor de mineração, em junho, eu assinei um decreto importante sobre o lítio. Já tem empresa anunciando R$1 bilhão de investimento no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Acabamos de aprovar a medida provisória que fortalece parceria público-privada na exploração de minerais, de alguns tipos de minerais. R$2,5 bilhões de investimento em Santa Quitéria, no Ceará. Então, nós estamos tentando melhorar a comunicação, mas parte também disso é porque existe uma certa má vontade decorrente dessa polarização.